Meus irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. A nossa lição é a lição de número 6. Ela tem data de 10 de maio de 2020 e cai também num dia especial, que é o Dia das Mães. Parabéns a todas as mães e que Deus abençoe ricamente a vida das nossas irmãs. Maior do que o amor de mãe, só o amor de Deus. A nossa lição, o título da nossa lição é A Condição dos Gentios sem Deus. Então, quem são os gentios? São todos aqueles que estão fora do concerto que Deus fez com a linhagem, com a descendência de Abraão. Todos aqueles que estão fora deste concerto são chamados por Israel como os gentios ou impuros. São pessoas que não fazem parte da promessa que Deus fez a Abraão e a aliança que Deus fez com Abraão. Então, todos aqueles que não estavam embaixo dessa aliança ou debaixo desta aliança, não fazem parte desta aliança, são conhecidos como gentios, em relação ao pacto que Deus fez com Abraão e a sua descendência, que é Israel. Então, todos aqueles que não fazem parte dos israelitas são considerados gentios. E isso inclui nós, que somos a igreja. Nós somos considerados gentios, porque nós não fazíamos parte da aliança que Deus tinha com Israel. Então, o nosso título da lição é A Condição dos Gentios sem Deus. Então, é a nossa condição. Como que estávamos diante de Deus, diante de Israel, diante dos pactos, diante das promessas. Quem éramos nós? Então, é exatamente sobre isso que nós estaremos estudando neste dia. O nosso texto áureo está aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios 2 e 11. A nossa verdade prática diz assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. A nossa leitura bíblica em classe está aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12, e Romanos, capítulo 4, versículo 12 ao versículo de número 14. Diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 12 agora. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então, nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos orar e entregar a direção do estudo desse dia nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa nos orientar. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos ao Senhor a tua misericórdia mais uma vez e a tua graça. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra, meu Deus.
peço ao Senhor a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Então a nossa lição, irmãos, ela vai tratar a respeito da condição que os gentios estavam sem Deus. O nosso texto áureo, Efésios 2:11, ele trata assim: portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, antes, éreis gentios na carne. Então, o pacto que nós vamos ver agora era algo que era feito na carne. Uma aliança que Deus tinha com Abraão e a sua descendência. E isso era feita na carne. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos chamados incircuncisão, ou incircuncisos. Por quê? Agora nós vamos entrar numa aliança, num pacto que Deus fez com Abraão, em relação à circuncisão. Nós vamos dar continuidade do texto, eu já vou entrar já. Eram gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Então nós vamos ver nessa lição a respeito da circuncisão, que era uma aliança, um pacto que Deus fez também com Abraão. A nossa verdade prática diz assim: outrora sem Deus. Essa é uma realidade. Nós estávamos sem Deus, afastados dele. Não significa que não tínhamos fé, mas nós precisamos entender que a fé que nós tínhamos, nós vamos ver ao decorrer dessa lição, era fé em ídolos, fé em imagens de escultura, em tantos outros deuses, como as igrejas que Paulo está escrevendo aqui aos Efésios. Eram gentios, então tinham sua fé, mas não uma fé viva no Deus vivo, mas uma fé em deuses mortos. Então nós estávamos sem Deus. Por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Então vamos lá. Primeira aliança que nós estamos vendo aqui, que Paulo fala aos Efésios 2:11 sobre a circuncisão, nós vamos lá para Gênesis, capítulo 17, versículo 10 e o versículo 11. Olha que interessante. Gênesis 17, 10 e 11. Deus falando com Abraão: este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Então Deus está falando a Abraão: olha, esse é um pacto que nós estamos fazendo. Então a obrigação de vocês é guardar esse pacto em obediência, em temor. Olha o que ele vai continuar: este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Então isso vai pender toda a sua geração, toda a tua descendência, melhor dizendo, que todo macho será circuncidado. Sempre um macho, ele deve ser circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Então era uma aliança que era feita com Deus, só que esta aliança era exterior. Os judeus se gabavam muito disso. Então, era feita no órgão sexual masculino, era cortado a pele do órgão e era feito aos 8 dias em que o menino, depois que o menino nascesse, passasse 8 dias, era circuncidado o menino. O órgão genital masculino era cortado a pele, a parte do prepúcio. E é interessante que era um sinal exterior. Observe bem, era um pacto que Deus fazia com a descendência de Abraão e com Abraão. O próprio Abraão, aqui no versículo 23 de Gênesis 17, olha: então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre homens na casa de Abraão. Observe que era o macho. E circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos,
quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Então, Abraão tinha 99 anos de idade quando ele foi circuncidado. Então, quando ele foi circuncidado, Abraão tinha 99 anos. Deus faz uma aliança com ele. E esse sinal que todo israelita, todo descendente de Abraão tinha, era um sinal de que haviam um acordo entre eles e Deus. Esse era o sinal que Deus tinha com os descendentes de Abraão, a circuncisão. Todo macho era circuncidado, o prepúcio dele, a sobrepele que havia no órgão sexual masculino era cortado como sinal dessa aliança. É interessante que em Gálatas, aos Gálatas, nós vemos primeiro Abraão sendo circuncidado e posteriormente toda a sua descendência era circuncidado. Quando eles faziam a circuncisão, que era algo exterior, que era na carne, significava que eles estavam em acordo com Deus, em aliança com Deus. Era uma marca que Deus ordenou, que deveria ter essa condição. Aos Gálatas, capítulo 6, e o versículo de número 15 diz assim: porque em Cristo Jesus, agora é nós, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então nós vamos aprender a respeito disso, porque o povo, a descendência de Abraão, eles tinham uma aliança com Deus, tinha um sinal na sua carne exterior, mas o problema maior estava no seu interior, que eles tinham um sinal exterior, mas faltava uma circuncisão no coração, uma aliança com Deus no coração. Então eles tinham uma aliança exterior e achavam que isso era suficiente. E agora Paulo fala que nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum ou virtude alguma, mas sim tem valor o ser uma nova criatura em Cristo Jesus, um novo nascimento. Então nós que somos a igreja não precisamos de circuncisão. Nós somos uma nova criatura por Cristo Jesus. Então vamos voltar aqui à nossa verdade prática, diz que outrora sem Deus, nós estávamos sem Deus. Por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão. Agora, nós somos descendência de Abraão, participamos de promessas de Deus por causa de Cristo Jesus, não por causa da circuncisão. Aos Gálatas, capítulo 3, versículo de número 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então nós temos promessas hoje, somos abençoados por Deus, temos uma aliança não feita exteriormente, mas temos uma aliança através do sangue de Cristo que foi derramado. E assim nós fazemos parte da descendência de Abraão pela fé. Todos aqueles que são nascidos de novo pela fé. Então, em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a circuncisão tem valor algum ou virtude alguma. Mas em Cristo Jesus tem valor ser uma nova criatura através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então vamos voltar aqui à nossa leitura bíblica em classe. Efésios 2, 11, 12. É interessante nós atentarmos algumas coisas aqui que nós estaremos estudando hoje. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Então os judeus se gabavam com isso, chamavam aqueles que não faziam parte do judaísmo, que não faziam parte da circuncisão, de incircuncisos, ou seja, impuros ou ímpios, não fazem parte da aliança, não são um povo de Deus. Lembra de Davi? Quando Davi vai à frente da batalha,
que Saul, o exército de Israel, está temeroso por causa de Golias. Davi chega para pegar a notícia sobre seus irmãos para trazer ao seu pai. Quando ele chega, ele fala: quem é esse incircunciso? Em relação a essa aliança que Deus tem com o seu povo, que era o povo de Israel naquela época. Então os judeus se gabavam muito disso, de ter esse sinal, significando que eles são o povo de Deus. Então aqueles que não têm o sinal não são o povo de Deus. Então eles se gabavam muito com isso. Versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo. Nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, por causa da circuncisão. Nós estávamos separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Não tínhamos nem ideia que havia promessa ou alguma aliança que Deus fez. Não tendo esperança, não tínhamos esperança alguma. Assim como as pessoas que estão vivendo hoje no meio dessa pandemia. As pessoas que não têm esperança, elas temem realmente a morte, porque não sabem o que há de acontecer após essa vida. Sem esperança e o pior de tudo, sem Deus. Então essa era a nossa condição. Sobre isso nós estaremos estudando neste dia. A nossa introdução, na presente edição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração, antes do novo nascimento, do encontro que tivemos com Cristo, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Então nós vamos lá. Tópico 1. Nós éramos chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além dos mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Como eu disse aos irmãos, os judeus desprezavam literalmente todos aqueles que não eram ou que não faziam parte da circuncisão. Isso era um problema tão grave quando começou a igreja, quando a igreja começou a expandir, que alguns judeus que aceitaram a Cristo como Salvador, eles queriam obrigar os irmãos de Antioquia, os gentios, que não faziam parte dos judeus, mas que tinham se convertido a Cristo, eles queriam obrigar esses irmãos a fazerem a circuncisão, que era um sinal dos judeus. E que agora, através de Cristo, essa parede tinha se rompido. Vamos lá entender. Aqui em Atos 15, é o primeiro concílio que há na igreja, a primeira reunião que é para tratar de problemas que estavam havendo. Olha, Atos capítulo 15 diz assim, versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então eles entravam no meio da igreja, esses judeus que, entre aspas, tinham se convertido e queriam que aqueles irmãos que não faziam parte dos judeus, que eram considerados gentios, eles queriam que esses irmãos se circuncidassem para ser salvo. Sendo que nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, porque agora o valor que tem é a pessoa em Cristo. Ela recebe uma nova vida. Ela é salva não pela circuncisão, mas é salva por Cristo Jesus. E já na igreja estava havendo algum problema. Olha, ainda o versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então, até fariseu que tinha se convertido queria obrigar os gentios,
não só a guardar a lei de Moisés, mas também se circuncidar como um sinal de que eles faziam parte da aliança que Deus fez com Israel. Mas, agora, dentro desse concílio, é concordado com a pessoa do Espírito Santo que esse peso da circuncisão não seria colocado sobre a igreja. Olha ainda nessa carta que nós estamos estudando, aos Efésios, capítulo 2. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, que povos são estes? Os da circuncisão e os da incircuncisão, os judeus com os gentios. De ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, em Cristo Jesus, não há judeu e nem gentil. Em Cristo Jesus, nós somos um só povo, que é conhecido como igreja, o povo de Deus. Então, Jesus entra, morre cumprindo a lei. Morre não só por nós, pelos gentios, mas também pelos judeus que eram circuncidados. Jesus também morre por eles. Então ele rompe essa parede cai e ele ajunta dos judeus e dos gentios e forma um povo só, que é a igreja, mas a todos quanto receberam. Receberam quem? Jesus como Salvador. Ele lhe deu o direito de se tornar povo dele pela fé. E assim entra debaixo das promessas que Deus fez a Abraão pela fé. Ou seja, agora nós somos descendência de Abraão pela fé, justificados pela fé, pela pessoa bendita de Cristo Jesus. Vamos dar mais uma andada aqui? Nosso subtópico 1 diz assim: o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Como eu disse aos irmãos, corta-se a sobrepele do órgão sexual masculino com 8 anos de idade. Então, Abraão foi circuncidado com 99, e Deus acabou de fazer a aliança com ele. Todas as crianças que nasciam eram circuncidados no 8º dia. Se viesse um estrangeiro e quisesse fazer parte do judaísmo, participar da lei de Moisés, ele teria que ser circuncidado na idade mesmo que ele estava. Lembra quando Josué, eles estão prestes a invadir Jericó, e em Gilgal, Deus manda Josué circuncidar todos os homens que ali estavam para entrar na terra prometida, porque a geração passada ela caiu no deserto. Eles tinham se circuncidados, porém o coração deles estava longe de Deus e morreram todos no deserto. Agora essa nova geração, Deus renova a aliança com eles em Josué. Manda que eles, através de facas, de pedras, circuncidar todos os homens. E eles permaneceram ali alguns dias, para que essa cirurgia que eles fizeram ali estabelecesse o vigor dos homens. Então era uma aliança que Deus estava fazendo novamente, renovando a aliança com Josué e com a nação de Israel antes deles entrarem na terra prometida. Então Deus estava dizendo que essa nação era dele e ele seria o Deus dessa nação, enquanto eles tivessem esse sinal exterior em aliança com Deus. Mas Deus queria também o coração dessa nação. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus.
O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Éramos nós, eram os gentios, que Paulo escreve a carta aos Efésios. Éramos incircuncisos. 2. Subtópico 2. Significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Como que era isso? Por que havia esse sinal? Esse sinal fazia toda a diferença de que esta nação, eles estavam se separando para Deus. Era um sinal de que eles tinham um pacto com Deus e que eles não pertenciam a outras nações, outros povos, seguiam outros deuses. Então, este sinal era uma aliança exterior que apontava para uma separação para Deus, uma marca, melhor dizendo. Esse povo tinha uma marca, e essa marca da circuncisão apontava para a santificação. Ou seja, quando Deus olhava para esse povo, significava que esse povo era dele. Eles tinham uma aliança, apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com incircuncisos. E isso aqui acontecia realmente. Os judeus não se aproximavam mesmo. Olha que interessante. Atos 11, Atos, capítulo 11, e o versículo 3. Depois que Pedro sai da casa de Cornélio, que era incircunciso, porque não era judeu, então os irmãos se escandalizaram com isso. Os irmãos que eram judeus e que tinham aceitado Jesus. Então eles se escandalizaram que Pedro entrou na casa de um incircunciso e que esse incircunciso foi batizado com o Espírito Santo. Eles não estavam entendendo nada. Olha que interessante, versículo 3. Vou ler do 1 em diante, capítulo 11 de Atos. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Olha que coisa. Chega aos ouvidos dos irmãos judeus que os gentios receberam a palavra de Deus, os incircuncisos. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Então eles estavam discutindo com Pedro. O que você foi fazer na casa do rapaz que é incircunciso? Ele não faz parte do pacto, não faz parte da aliança. Pedro vai falar, versículo 3, dizendo, os irmãos dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Isso era muito sério, eles levavam muito a sério isso, os judeus. Porque eles se sentiam um povo separado. Então todos aqueles que tinham esse sinal pertenciam a Deus. Aqueles que não tinham eram impuros. Vamos lá, continuar nossa lição. Subtópico 3. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão. Nós não fazemos parte da circuncisão, dessa aliança com Deus. E Paulo reconhece isso. Paulo reconhece isso. Mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Ele deixa bem claro no final do versículo 11 do capítulo 2 aos Efésios, que diz assim, feita pela mão dos homens. Então, quem fazia essa cirurgia era homens. Paulo deixa bem claro isso. Agora vamos lá. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens. Observe. Mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus que fez esta obra.
que gerou o novo homem, que colocou uma marca no homem, o regenerou, deu uma nova vida. A circuncisão era uma aliança, mas era uma aliança exterior. Porque o coração dos judeus, por mais que eles se sentissem povo de Deus, o seu coração era corrompido por causa do pecado. Constantemente se afastavam de Deus. E agora Paulo fala a respeito da obra que Cristo fez no nosso coração, de dentro para fora. Ou seja, transformou a vida da igreja, de todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Assim, Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a circuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então, Paulo frisa bem isso, que a cirurgia que faziam os judeus eram homens que faziam e se vangloriavam por causa disso. Agora, Paulo faz questão de frisar que essa cirurgia que Deus fez dentro de nós, que nos deu um novo coração, um novo nascimento, a Ele sim deve-se o louvor. Então nós temos uma marca que somos propriedade de Deus, uma circuncisão não feita por mãos de homens, mas Deus realizou dentro de nós, fez uma cirurgia em nós e nos deu uma marca que somos propriedade de Deus. 4. A circuncisão da nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios, como eu disse aos irmãos. Isso foi questão no começo da igreja, o primeiro concílio em Atos 15. Tanto que quando Paulo ele está com os gentios e Pedro também está com os gentios, Paulo junto, quando os judeus chegavam, Pedro se levantava e se retirava. Aos Gálatas, Paulo escreve, deixa bem claro isso, que ele chama a atenção de Pedro, falando, o que você está fazendo? Quer dizer que quando os judeus não estão aqui, você permanece com os gentios. Mas quando os judeus chegam, você rejeita eles como se eles fossem impuros? Então, essa parede que havia foi rompida por Cristo. Agora não é nem a circuncisão, nem a circuncisão. Agora é fé na pessoa bendita de Cristo. Que a salvação vem pela graça, mediante a fé no Cristo vivo. Então, nem a circuncisão agora tem valor algum. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Então vamos ver o que Paulo fala aos Filipenses. Filipenses capítulo 3. Aos Filipenses capítulo 3 e versículo de número 3. Diz assim, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Por quê? Porque os judeus confiavam na carne. Confiavam nessa marca que eles tinham. E eles achavam que o exterior era a garantia que lhes dava de ser o povo de Deus. E agora Paulo deixa bem claro, nós não confiamos nisso. Mas nós louvamos a Deus, porque servimos a Deus no Espírito. Louvado seja Deus. Então, o interior foi transformado. Lembra do primeiro milagre que Jesus realizou? Quando ele é convidado a ir às bodas? Quando ele é convidado a ir no casamento? O primeiro milagre que ele faz é transformar água em vinho, dentro de um vaso de barro. Aonde tinha água, Jesus transforma aquela água em vinho. Então, água não tem cheiro, não tem sabor e não tem cor. E Jesus faz o milagre dentro do vaso, não foi fora, dentro. E quando ele transforma, vinho tem cheiro, tem gosto e tem sabor. O primeiro milagre que Jesus realiza já aponta para uma obra redentora que ele estaria realizando no homem, no ser humano, que era transformar dentro do homem, dentro do vaso. Foi isso que ele fez conosco. Então nós vamos para o nosso tópico 2.
estranhos ao concerto da promessa. Vamos lá. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Subtópico 1. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Como eu disse aos irmãos anteriormente, nós vivíamos debaixo da idolatria. Sem Cristo, estávamos perdidos no paganismo. O que mais tínhamos era deuses. Não é que não tínhamos fé. Tínhamos fé, mas em deuses, em imagem de escultura, no paganismo. Assim como os irmãos de Éfeso, estávamos perdidos, sem Cristo. Hoje nós temos um único Deus, um único Senhor e uma fé viva na pessoa bendita de Cristo Jesus. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Vamos dar uma lida aos Hebreus, capítulo 8. Aos Hebreus, capítulo 8, versículo 8 em diante. Diz assim: porque repreendendo-o, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por meu povo. Então nós éramos indiferentes, não sabíamos das promessas que Deus tinha com Israel, com os descendentes de Abraão. Não sabíamos a respeito do Messias, não sabíamos a respeito do Salvador. Jamais imaginávamos que haveria um Salvador. Jamais imaginávamos que estávamos em pecados e sendo conduzidos por Satanás. Éramos escravos do pecado e conduzidos por Satanás. Abre aos Efésios, capítulo 2. Aos Efésios, capítulo 2. Isso é importante nós entendermos. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 2. Em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Nós éramos dominados pelo príncipe das potestades do ar. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então nós éramos escravos do pecado e manipulados por Satanás. Não sabíamos de Messias, não sabíamos de Salvador. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filho da ira, como os outros também. Então nós estávamos debaixo da ira de Deus e nem sequer sabíamos disso. Então nós vivíamos uma vida sem Cristo, alheio às promessas. Jamais imaginávamos que havia um Cristo maravilhoso que se entregou por nós e nos resgatou e veio da descendência dos judeus como promessa da linhagem de Abraão, que em Abraão todas as famílias seriam abençoadas através de Jesus. Nós não sabíamos disso. Subtópico 2. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta
a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. Deus não somente escolheu Israel, como também ele formou uma nação. De Abraão, ele forma uma nação que é Israel. Escolhe esse povo como propriedade peculiar dele. Faz aliança com este povo. Nós não pertencíamos a Israel, que era chamado povo de Deus. Nós éramos alheio a isso. Éramos incircuncisos e assim pagãos. Não fazíamos parte do povo escolhido por Deus. E consequentemente não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Não tínhamos a bênção de Deus. É a realidade. Estávamos longe. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Então essa aliança que ele fez, Deus deixou bem claro: estou fazendo uma aliança com a sua descendência. Através da circuncisão, nós não fazemos parte de Israel. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. E é interessante que para alguns, para a filosofia de hoje, para os povos, é apenas uma cultura a circuncisão. Mas em relação à Bíblia, era uma aliança que Deus fez. Era muito sério. Para alguns, é só uma cultura, é um costume de um povo. Mas em relação à palavra de Deus, era a aliança que Deus fez com o seu povo. Era o sinal, a circuncisão. E nós não fazemos parte disso. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. E desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e a Jacó. Entretanto, os que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Em Abraão, nós se tornamos descendência de Abraão em Jesus Cristo. Então, em Jesus, nós fazemos parte de todas as bênçãos que Deus ordenou aos descendentes de Abraão. Somos hoje povo de Deus e herdeiros com Cristo Jesus. 3. Alienados aos pactos da promessa. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Olha que coisa, irmãos. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. Vamos ler aqui em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, versículo 32 ao versículo 37. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Então era uma promessa, nós não sabíamos dessa promessa. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho, és tu, hoje gerei, e que eu ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Então não sabíamos da promessa que Deus tinha feito a Davi.
sobre o descendente dele, que reinaria. Não sabíamos da promessa da vinda do Messias, da linhagem de Davi. Não sabíamos do reino milenar. Não sabíamos do reino que Deus tem determinado, que Ele há de cumprir essa promessa, estabelecer o seu reino. Não sabíamos nada disso. Estávamos fora desta promessa. Mas em Cristo Jesus, Ele nos trouxe para perto dele agora, para junto das promessas de Deus. Tópico 3. Sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. 1. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança, por causa da parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Então nós estávamos desprovidos de esperança, de confiança em Deus. E isso é muito sério. Olha o que o texto diz aqui, ó. Aos Hebreus, capítulo 2. Aos Hebreus, capítulo 2. Aos Hebreus, capítulo 2, diz assim, ó. Versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então o diabo tinha o império da morte. De que forma? O diabo dominava a morte? Ele tinha a chave da morte? Não. Ele nunca teve domínio sobre a morte. Quem possui as chaves da morte e do inferno sempre foi Jesus. Sempre foi Deus. Então, de que forma que ele tinha o império da morte? Versículo 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, de que forma que o diabo dominava, tinha o império da morte? Nós não sabíamos, nós não tínhamos esperança, não sabíamos de Cristo. Então, dentro deste contexto, por não saber de Cristo, sem esperança, sem saber de Cristo, eu não tenho esperança. Se eu não tenho esperança, eu não tenho Deus, não confio em Deus. Eu não sei o que vai vir após o túmulo. Então eu temo a morte. Por quê? Porque eu sinto em mim, antes de aceitar a Cristo, eu sinto em mim temor da morte. Eu não sei o que virá. O que me espera é um ar de condenação. Então, em cima disso, Satanás nos dominava. E assim ele tinha um império, praticamente que era o império do medo. Em vez de império da morte, o império do medo. Assim, Satanás nos amedrontava, porque não tínhamos esperança e não sabíamos o que pode ou o que iria acontecer em relação à nossa vida. Por isso é muito importante você que está ouvindo essa palavra, você ter certeza em Cristo Jesus. Para onde você vai? Ter esperança no Cristo ressurreto. E essa esperança é diferente da esperança do mundo lá fora. Que a esperança do mundo é a última que morre. A nossa esperança, ela está viva por toda a eternidade e nunca vai morrer. Ele prometeu que existe um lugar para nós. Então a nossa vida descendo a sepultura aqui, o que desce a sepultura é o corpo, mas a minha vida imaterial permanece para junto do meu Deus, do meu Senhor,
conforme as suas promessas. Temos esperança, e a esperança não é arrancada, de um Cristo que nos salvou e que tem preparado nas mansões celestiais um lugar para nós. E aonde ele estiver, nós vamos estar junto com ele. Por isso Paulo tinha tanta confiança, mas tanta esperança, que quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, que ele sabe que ele vai morrer, que ele fala que ele já está sendo entregue à morte, ele fala: olha, eu combati um bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da vida, olha a certeza que ele tinha. Ele tinha certeza que após seu corpo tombar, o tabernáculo iria se levantar eterno. Ele saberia do encontro que ele teria com Deus. A ponto dele dizer: olha, desde agora a coroa da vida me está reservada. Não somente a mim, mas o justo juiz tem reservado essa coroa da vida a todos quanto amam a sua vinda. Então, o medo da morte, quem domina sobre isso é Satanás. Tanto que ele engana quantas seitas que há por aí, que Satanás tem usado para ludibriar a cabeça do homem, mostrando a eles que não há céu, que não existe um lugar de glória e muito menos inferno, que tombando aqui, acabou. Ou você vai reencarnar em algum bicho. Não é verdade. O corpo descendo aqui, segue-se o juízo. Há sim uma vida após túmulo, ou condenação eterna, ou glória eterna com Deus. Não conhecíamos isso, por isso não tínhamos esperança. Desprovidos de esperança. 2. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Então nós estávamos longe de Deus, afastados de Deus e entregues à idolatria e ao paganismo. Adorávamos alguma coisa que tem boca e não fala, adorávamos as coisas, idolatrávamos as coisas, não tínhamos Deus, não sabíamos quem era Deus. Praticamente o homem cria o seu próprio Deus. Fazíamos assim. Mas agora não. Conhecemos ao Deus eterno que se revelou a nós. Em João 17:3, João 17:3, João 17:3 diz assim: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. Essa é a vida eterna. Que conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. No momento em que nós conhecemos isso, temos a vida eterna. Conhecemos o único Deus verdadeiro. Então, estávamos sem Deus no mundo, sem esperança, desprovidos das promessas de Deus, incircuncisos, separados. Conclusão: no outro tempo éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançosos e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Então nós aprendemos nessa lição que estávamos sem Deus, longe das promessas divinas, longe da bênção de Deus. Mas em Cristo Jesus
para terminar, deixa eu ler o último texto. Em Cristo Jesus, fomos reconciliados com Deus e fazemos parte desta aliança. E vindo ele, o Senhor Jesus, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, tanto aos judeus como aos gentios. Ele evangelizou, ele trouxe as boas novas de paz. Porque por ele, ambos, os dois povos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Agora ele reconciliou tanto os judeus que o aceitam como Salvador, como os gentios que o aceitam como Salvador, e o trazem para ele como um pai abraça o filho. Assim o nosso Deus faz conosco. Assim que já não sois estrangeiros. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós não somos mais desconhecidos. Assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Fazemos parte agora. Somos cidadãos do céu, reconhecidos por Deus. Temos uma família, a família é a família de Deus. Temos um pai que podemos chamar Abba Pai, papaizinho. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, em Cristo Jesus, nós se tornamos família de Deus, povo de Deus, herdeiro do céu. Continue edificando a sua vida com a palavra de Deus. Continue conhecendo mais ao Senhor, lendo a palavra de Deus, orando, buscando ao Senhor em oração. Mas não se esqueça que através da palavra de Deus, nós crescemos na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe os irmãos. Em Cristo Jesus, você é família de Deus. E você tem um pai que você pode chamar papaizinho. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E nessa oração final eu já quero também fazer as orações pelas mães também, agradecendo a Deus pela vida das mães. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, desde já eu quero te agradecer por mais essa rica oportunidade, esta lição que nos mostra, Senhor, que éramos afastados da tua presença e que o Senhor em Cristo Jesus nos reconciliou e nos fez família do Senhor e povo seu. Pai, abençoa todos os meus irmãos, todos aqueles que estarão ouvindo essa mensagem, e também peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada mãe, Senhor, cada mulher que tem lutado pelos seus filhos, aquela que os filhos já são casados, aquelas que estão enfermas, Senhor, enfim, abençoe a todas as nossas irmãs, todas as mães, em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.